São essas as três ações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, tão somente para as gerações dos filhos de Israel, delas soubessem, para que lhe ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filhos dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Armate, esses ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado aos pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si mulheres e deram as suas próprias filhos aos filhos deles, e rendiam um culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam ao culto aos Balaíns e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusarritaim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel vieram a Cusarritaim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusarritaim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de dois gumes, com o comprimento de um côvado, e o cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te então. Todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e por não o retirou do ventre. A gordura se fendeu sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos e o rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida está ele aliviando o vento na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram. E eis seu senhor estendido morto em terra. Ele escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para a ceira. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhe disse: Segue-me, porque o Senhor entrou nas vossas mãos, vossos inimigos. E os moabitas desceram após ele e tomaram as val do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sagar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou a Israel.